Estamos de volta para mais exercícios. Você treinou bastante? Tirou as suas dúvidas? Veio para continuar o gabarito? Espero que sim. Exercício número 18 e foi elaborado pela banca ESAF. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? É para julgar, hein? O advérbio mutuamente significa reciprocamente? Sim ou não? Presente de mãe, né? Correta a afirmação. Mutuamente e reciprocamente são sinônimos, os dois advérbios de modo. Beleza, para começar, a Cláudia deu um gás. Vamos para 19. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Mais uma questão elaborada pela banca ESAF, convocando você para julgar. Inexoravelmente é advérbio derivado de inexorável, adjetivo que significa inadvertido. É verdade isto, meu aluno? Pelo amor de Deus, não caia nessa pegadinha. Nada disso. Que a base é adjetiva, até aí, ok. Preste atenção na explicação. De fato, inexorável é advérbio derivado do adjetivo inexorável, que significa rigoroso, severo, inflexível. Portanto, a afirmação final não procede. Esta questão serve para relembrá-lo de que os advérbios terminados em mente são, normalmente, derivados de adjetivos femininos ou uniformes. Beleza? Vamos para o número 20. As afirmações abaixo estão corretas ou incorretas? Quem assume agora o momento de julgamento é a banca lá de Brasília, o SESP, da Universidade de Brasília. O advérbio displicentemente tem sentido equivalente a condisciplina. Eu vou reler porque eu acho que você não entendeu bem, né? O advérbio displicentemente tem sentido equivalente a condisciplina, expressão que pode substituí-lo corretamente no texto. Meu aluno, nós podemos retirar displicentemente e colocar no lugar condisciplina? Segunda afirmação. A palavra bastante em, que são bastante comuns em quintais, que são bastante comuns em quintais. Classifica-se como adjetivo, por isso poderia ser corretamente flexionado no plural? Pode? Que são bastantes comuns em quintais? Meu aluno, a primeira afirmativa está incorreta. E a segunda afirmativa está incorreta também. Vamos para o texto? A afirmativa 1 é equivocada, pois displicentemente significa negligentemente, sem atenção, nada de condisciplina. Já na segunda, a palavra bastante modifica o adjetivo comum, logo é um advérbio de intensidade. Lembre-se de que advérbio é uma palavra invariável. A questão 21 é baseada no fragmento. Até umas 3 gerações atrás, boa parte da sustentação emocional e material das pessoas vinha dos familiares. Hoje, convivemos muito mais com amigos e desconhecidos. É fato. Mas o que a banca preparou para aquelas palavras que aparecem na cor azul? Até e hoje. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Vamos ver o que eles vão falar. O emprego da preposição até indica um limite de tempo, que se opõe à afirmativa introduzida pelo advérbio hoje. Essa afirmação procede? Você quer ler o texto mais uma vez? Até umas 3 gerações atrás, até ali, boa parte da sustentação emocional e material das pessoas boa parte vinha dos familiares. Hoje, mudou, né? Hoje, convivemos muito mais com amigos e desconhecidos. E aí a banca
joga uma afirmação muito interessante. O emprego da preposição até indica um limite de tempo que se opõe à afirmativa introduzida pelo advérbio hoje. Você considera essa afirmativa correta ou incorreta? Marcou o ponto? Correta. Vamos ratificar isto? Até umas gerações atrás faz referência a uma ideia temporal do passado, o que se opõe à ideia de presente, contida no advérbio hoje, simples assim e ponto final. Número 22. O termo mais usado em, preste atenção porque agora começa, o mais renegado dos 7 pecados capitais é uma emoção inerente à condição humana, por mais difícil que seja confessá-la. E aí? Nós temos 2 vocábulos mais. Tem o mesmo valor semântico e morfológico na frase. Você preste atenção. O mais renegado, mais difícil. Você concorda que mais difícil está mudando o adjetivo difícil, o que faz do segundo mais um advérbio nada polêmico. Mas o primeiro merece cuidado. O mais renegado, e aí? O renegado dos 7 pecados, eu estou com renegado sendo adjetivo ou substantivo? Não cai em cilada. O 7 pecado, não concorda, né? O renegado deles, dos 7 pecados capitais, e uma emoção. E aí? Meu aluno, o mais que está em julgamento, possivelmente é o segundo mais. Cláudia, como descobri isto? Claro que no material da prova, isso estava explicitado. Eu coloquei os 2 destacados para que você conduza o seu olhar para as alternativas. Você será obrigado a entender que o mais destacado é o segundo. Não aguentava mais tanto barulho e que tudo mais vá para o inferno. 5 mais 2 são 7. 7 mais, sem mais nem menos, ela sumiu. Com a chegada do irmão, ela ficou mais nervosa. Você vai observar que o segundo mais, sem ser polêmico, é o advérbio. Eu quero com o mesmo valor semântico e morfológico. O mais ali é de intensidade. Então, eu preciso verificar se há algum advérbio de intensidade. Cláudia, se não existir, meu aluno, se não existir, as alternativas vão conduzir você para o primeiro mais. E aí a sua análise muda. Não aguentava mais tanto barulho. Vou retirar o mais. Não aguentava tanto barulho. Letra B. E que tudo o mais vá para o inferno. Letra C. 5 mais 2 são 7. D. Sem mais nem menos, ela sumiu. E letra E. Com a chegada do irmão, ela ficou mais nervosa e o gabarito só pode ser a letra E. O motivo está aqui. Caiu de pegadinha? Gabarito é o E. Este vocábulo é engraçadinho. No enunciado, ele é um advérbio de intensidade, pois modifica o adjetivo renegado. Como você já sabe, tal vocábulo pode mudar de classe gramatical consoante o contexto. Veja em detalhe. A. Não aguentava mais tanto barulho, advérbio de tempo. B. E que tudo mais vá para o inferno, substantivo. C. 5 mais 2 são 7, conjunção aditiva. D. Sem mais nem menos, ela sumiu, substantivo. Com a chegada do irmão, ela ficou mais nervosa, advérbio de intensidade modificando o adjetivo. Sem mais nem menos é uma locução adverbial de modo,
o núcleo das locuções adverbiais tem base nominal, normalmente um substantivo. Portanto, veja o mais e o menos como substantivos. Mas eu quero chamar a atenção para a cilada que eu preparei para você. Ao mapear o segundo advérbio como o mais, como advérbio de intensidade, eu retirei o foco do primeiro em ser também um advérbio de intensidade. Mas se você não embarcou na minha canoa quebrada ou furada, você acertou. Os dois modificavam adjetivos. Número 23. Fragmento, foco e concentração. Enfermeiro, eu preciso voltar urgente para o meu escritório, porque tenho um meeting importantíssimo. Aliás, acho que fui trazido para cá por engano, porque meu convênio médico é classe A. E isto aqui está me parecendo mais um pronto-socorro. Onde é que nós estamos? E aí? Será que o desafio será grande? Você quer reler? Enfermeiro, eu preciso voltar urgente para o meu escritório, porque tenho um mente importantíssimo. Aliás, acho que fui trazido para cá por engano, porque meu convênio médico é classe A. E isto aqui está me parecendo mais um pronto-socorro. Onde é que nós estamos? Vamos ao desafio. Ainda há texto. Dali a uma semana, ele iria receber um bônus anual, além de estar fortemente cotada para assumir a posição de presidente do conselho de administração da empresa. E foi aí que o interlocutor sugeriu: talvez seja melhor você conversar com Pedro, o síndico. É? E como é que eu marco uma audiência? Ele tem secretária? Não. Basta estalar os dedos e ele aparece. Assim? Pois não? Legal, né? Logo, com seu brilhante currículo tecnocrático, a executiva poderia rapidamente assumir uma posição hierárquica, por assim dizer, celestial ali na organização. Vem o desafio. As afirmações abaixo estão corretas ou incorretas? Primeira, o advérbio indica lugar em todas as seguintes passagens. Fui trazido para cá ou para cá. E isto aqui está me parecendo. E foi aí que o interlocutor sugeriu. E foi aí que o interlocutor sugeriu. Ali, na organização. Meu aluno, isso está certo ou errado? Claro que errado, né? Segundo texto. O não, pois não, é um advérbio com valor semântico de negação, assim como o não repetido. Não. E aí, certo ou errado? Também não está certo, não. Vamos à explicação. Ambas estão incorretas e ponto final. Sobre a primeira, há um advérbio que não indica lugar. E foi aí que o interlocutor sugeriu. Tal vocábulo tem ideia de tempo, pois equivale a nesse momento, então. Sobre a segunda, os primeiros nãos realmente são advérbios de negação, pois o interlocutor nega o conteúdo das perguntas anteriores. Já a expressão pois não tem valor de afirmação, consentimento ou boa disposição. Você pode me ajudar? Pois não. Ok? Muito bem. Exercício 24. Assinale abaixo se está certa ou errada a afirmativa. Vamos juntos? O advérbio na construção reagiu rapidinho,
foi usado, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, com flexão de diminutivo. Certo ou errado? Meu aluno, e aí? Qual é a resposta? Você marcou o ponto se discordou. Esse diminutivo, vai haver uma explicação para ele. A afirmação não procede, pois a norma padrão exige que o grau do advérbio seja feito com o sufixo íssimo. Preste atenção, nós sabemos que o advérbio é classe gramatical invariável em gênero e número, mas que há possibilidade de uma flexão do grau. Mas se você quer jogar para o diminutivo, olha lá, você tem de acoplar um sufixo, diminutivo íssimo. Estilisticamente, encontramos no registro literário e coloquial, não obstante o uso de sufixos diminutivos ou aumentativos para indicar o grau de advérbios. Exemplo, fui à praia de tardinha. Tarde é tempo. Diminutivo, assim não, ok? Muito bem, número 24. Chega o exercício 25, baseado também em um fragmento. Era uma menina morena que chorava muito, ainda com cordão umbilical embrulhada em uma sacola de papel. Que cena, hein? A afirmação abaixo está correta ou incorreta? A substituição de ainda por ainda que modifica o sentido da frase em que se insere, porque no original o vocábulo ainda tem valor de tempo e na reescrita passa a estabelecer uma relação de oposição e de concessão. Meu aluno, você vai ganhar. Nós estudamos esse ainda, as suas pluralidades, as suas interpretações. Calma, respire e mande a resposta. Certo ou errado? O ponto é seu. Se você falou 10, nota 10 para essa afirmação. Vamos ratificar? É autoexplicativa, essa correção é muito clara. O vocábulo ainda é um advérbio de tempo e não poderia ser substituído por ainda que, locução conjuntiva concessiva, embora, mesmo que, posto que, se bem que. Legal? E aí, preparado para mais pontos, vou chamar o número 26. A palavra ainda em a entidade também relata as condições das prisões já divulgadas por meio dos mutirões do CNJ e o crescente número de prisões de pessoas acusadas de delitos menores e inocentes. É considerado grave ainda o fato de as detenções gerarem facções criminosas. Está empregada com o mesmo sentido na frase, você percebeu a semântica do ainda? É considerado grave ainda o fato de as detenções. Então, olha, ainda, as pessoas esperam que isso não seja mais, não ocorra mais, mas ainda ocorre. Eu quero o mesmo sentido. Letra A. Estou preocupado com Jairo. Ele ainda não voltou. B. Você ainda vai ser feliz, tenho certeza. Preste atenção. Letra A, eu vou retirar o ainda. Estou preocupado com Jairo. Ele não voltou. Vou colocar. Estou preocupado com Jairo. Ele ainda não voltou. Letra B. Você ainda vai ser feliz, tenho certeza. Vou retirar o ainda. Você vai ser feliz, tenho certeza. Você observou que nos dois momentos eu consegui retirar a palavra ainda, porque o advérbio é uma palavra acessória. A ideia principal não é agredida com a retirada dele. Por esse motivo que quando um advérbio chega, ele ressignifica a mensagem. Mas o que está em jogo agora é a semântica. Repare a letra B. Você ainda vai ser feliz. Eu acredito nisto. Como também acredito que, considerado grave ainda o fato, continua. Será que já há uma relação sinonímica
para o ainda do texto? Ok, vamos atrás dele. Ninguém acreditou, mas o pássaro ainda voava até aquela hora. Não deixe se confundir. Letra D. A jovem recebeu acusações injustas e ainda foi impedida de se explicar. Letra E. Não tinha muito tempo, ainda assim foi visitar a mãe doente. Não está difícil, é só você ter um olhar clínico, cirúrgico, preciso. Vamos nós? Gabarito D de dado. Explicação? Fôlego. Vou explicar todas. Uma maneira de identificar a semelhança entre o ainda do enunciado e o ainda da letra D é reescrever assim. A entidade também relata as condições das prisões já divulgadas por meio dos mutirões do CNJ e o crescente número de prisões de pessoas acusadas de delitos menores e inocentes. Além disso, ou ademais, é considerado grave o fato de as detenções gerarem facções criminosas. Agora, veja a reescrita da letra D. A jovem recebeu acusações injustas e, ainda, além disso, foi impedida de se explicar. Letra B. O ainda exprime ideia de acontecimento, momento futuro. E a letra C. O ainda indica constância, continuidade. Sobre a letra E, o ainda indica concessão, equivalendo a mesmo assim. Com isto, você tem um relatório para treinar e ganhar futuras questões que trabalhem essa palavra muito interessante. Vamos para a questão 27. O termo destacado expressa uma circunstância de causa em letra A. Entretanto, pelas inseguranças, medos e raivas. Será que pelas inseguranças é a causa? Letra B. Que impactam pelo resto da vida. Esse resto da vida causa alguma coisa? Letra C. No direito e na medicina, isso é o mais complexo. No direito e na medicina é a causa de algo? Letra D. Por ser perfeitamente aplicável daqui a um tempo é causa? E letra E, com absoluta certeza, é causa? Meu aluno, essa também está muito fácil. Fácil? Sim, está fácil. Você acertou. Gabarito A de amor. Vamos nós? Apesar de estar fora do contexto, era perfeitamente possível marcar a letra A, pois as demais expressam outras circunstâncias. Tempo na letra B, lugar na letra C, ou assunto também. Na letra D, tempo e na letra E, afirmação. Não dá para confundir. Preparado para o número 27? Tempo para nós é resultado. Foco, concentração, vou chamar. 27 vem a 28. Não ficamos nas preposições, fomos igualmente aos advérbios. Assinale a alternativa em que se flexionou indevidamente, segundo o texto, um advérbio. Você já sabe que o advérbio é classe invariável e, em pouquíssimos casos, aceita a flexão de grau. Não ficamos nas preposições, fomos igualmente aos advérbios. Letra A. A língua é viva e muda o tempo todo. A língua é viva e muda toda hora. B. A qualquer pretexto, sob quaisquer pretextos. Afinal, bastante gente fala assim. Afinal, bastantes pessoas falam assim.
Letra D. O fato está todo escancarado para qualquer um ver. A coisa está toda escancarada para qualquer um ver. E aí, já há gabarito? Claro que há. O erro está flagrante. Olha a explicação. Apesar de alguns gramáticos, como Bechara, abrirem uma concessão para o uso do advérbio todo, com variação em gênero e número, a doutrina gramatical de que advérbio é palavra invariável em gênero e número, principalmente, foi levada a sério nesta questão, de modo que toda escancarada é uma construção equivocada, pois o advérbio sofreu flexão de gênero. Esse toda aí não pode, tem que se manter no masculino singular. Ok? Muito bem, número 29. Além disso, foram eliminados órgãos equivalentes às diretorias regionais de ensino. A expressão destacada. Qual foi a expressão destacada? Além disso, presta atenção. Além disso, qual é o pressuposto? Que houve alguma coisa e além disso, vamos juntos? Introduz uma explicação. Reitera um argumento citado, reitera. Aponta para uma conclusão. Adiciona um argumento. Você já encontrou o gabarito? Aponta para a causa, meu aluno, com muita calma. Além disso, foram eliminados órgãos equivalentes às diretorias regionais de ensino. A expressão destacada, que é além disso, comunica explicação, introduz uma explicação, reitera um argumento citado, aponta para uma conclusão, adiciona um argumento ou aponta para uma causa. 10 para você, se marcou D de dado. Preste atenção na explicação. A locução adverbial além disso, assim como além do mais ou ademais, exprimem acréscimo, adição, logo adicionam sim um argumento. Número 30. No Brasil, talvez, mais que em outros países, o advérbio em destaque expressa sentido de, já foi afirmado, o momento classificatório da palavra talvez. Para o nosso autor, talvez funciona como advérbio. Se é advérbio, tem de comunicar circunstância. Letra A diz que a circunstância é de causa. B, de afirmação. Letra C, negação. D, de dado, diz que é modo. A letra E afirma ser dúvida. Eu tenho certeza que você não está em dúvida. O gabarito só pode ser letra E. Começamos bem, né? Começamos marcando uma gaivota. Preciso comentar mesmo? Fácil, né? Talvez é uma palavra que indica possibilidade ou dúvida, mas nunca certeza. Sinônimos, acaso, porventura, quiçá, usa-se geralmente com o verbo no subjuntivo e raramente com o verbo no indicativo. Agora sim, número 31. Baseado nesse fragmento, prepare-se para o desafio. Nem todas as palavras representam coisas do mundo exterior à linguagem. Palavras puramente gramaticais, como preposições, conjunções e artigos, são o cimento que une os tijolos da comunicação, como substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. Estes são chamados de palavras lexicais, cheias ou exeroceptivas. Nome difícil, né? Porque nos remetem ao mundo, a vivências físicas ou mentais que abstraímos e guardamos na mente sob a forma de conceitos.
Já as palavras gramaticais são chamadas de vazias ou interoceptivas porque não representam conceitos, só exercem funções na própria língua, como conectar ou substituir palavras cheias. Trata-se de constatar que não podemos conhecer o mundo em que vivemos sem a mediação dos signos. Alguns filósofos chegaram mesmo a supor que a própria realidade é uma ilusão criada pela linguagem e, portanto, o conhecimento em si é simplesmente impossível. E aí, o conhecimento em si é realmente impossível? Mas o texto não parou. Você está observando que há palavras destacadas, né? Nesse bloco, o já e o portanto. No anterior não havia e não há nenhuma palavra. Aliás, as únicas formas de conhecimento a priori que independem da experiência são a lógica e a matemática, justamente dois exemplos de linguagem formal, ou seja, podemos lidar com a linguagem sem a realidade, mas não podemos lidar com a realidade sem a linguagem. Mais palavras destacadas. Agora, aliás, ou seja. Essas palavras foram motivadoras para o surgimento da questão. Quanto às relações coesivas, é incorreto afirmar que a conjunção, portanto, sinaliza uma conclusão. Eu quero a errada, a incorreta, a errada. Letra B. Expressão, ou seja, ratifica a informação anterior. C. Advérbio, aliás, introduz um elemento importante ao raciocínio do autor. Introduz um elemento importante? A letra D. Vocábulo já introduz na explanação do autor um elemento novo que se opõe ao anterior. Você marcou esse ponto se escolheu a letra B de bola. Vamos ao motivo? A expressão ou seja não serve para retificar. É usada antes de se dar uma explicação, antes de manifestar com outras palavras ou de modo mais exato a mesma ideia antes expressa. Registrou? Preparado? Vamos para o número 32. O advérbio em mente, que traduz uma atitude ou estado psicológico do autor diante do fato por ele enunciado, encontra-se na alternativa. Você entendeu? Você deverá procurar um advérbio terminado em mente que traduza a atitude ou estado psicológico do dono das palavras. Letra A. Atualmente, tenho ido pescar na região de Ubatuba, em São Paulo. Palavra atualmente. Letra B. Seguramente tiveram tempo para embarcar ao menos 2 ou 3 dezenas de peixes. E aí, já há gabarito? Letra C. Felizmente sabemos que a anchova é uma espécie que não corre risco de extinção. E aí, meu aluno, já há gabarito? Claro que você marcou essa palavra infelizmente. Ela comunica o estado psicológico, ela é subjetiva, ela é opinativa. Perigo da letra D? Não havia. Aparentemente, só 30 exemplares. E a letra E? Principalmente quando se sabe que, no que depender da colheita feita por você nesse dia, ainda haverá bastante peixe para a próxima pescaria. O cara não pescou nada, né? Ok, se o gabarito já foi anunciado, vamos ao texto que confirma. Os advérbios modalizadores que traduzem uma atitude ou estado psicológico do autor diante do fato por ele enunciado são felizmente, infelizmente, lamentavelmente, agradavelmente e etc. A letra A
comunica tempo. A letra B, certeza, convicção. A letra D, dúvida. E a E, modo, focalização. Então, não deixe de estudar esse momento dos advérbios modalizadores. Hoje, as bancas vêm cobrando muito essa matéria. Número 33. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Vamos nós. Todos estão ameaçados nesta bolota azul que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum. Bolota azul foi máximo, né? Todos estão ameaçados nesta bolota azul em que vivemos. Logo que a palavra desafiada, logo repudiar a violência é tarefa comum. Todos nós devemos repudiar a violência. Essa afirmação é para ser analisada? Essa foi o pretexto. Você deverá agora comparar. O termo grifado é advérbio de tempo? Agora surgiu. Incorreto. Tempo não cai em pegadinha. O vocábulo logo pode ser advérbio de tempo, sim. Atenda logo o telefone. Mas quando equivale a portanto ou então, tal vocábulo passa a ser classificado como conjunção conclusiva. Esse vocábulo sofre uma derivação imprópria. E isto a gramática permite. Número 34. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? O material didático mais barato que existe na praça é o professor. Ok, muito obrigada, né? Mas vamos julgar essa brincadeira. A palavra destacada na frase pertence à seguinte classe de palavras. Advérbio, meu aluno, não erre. Não faça isso. Por favor. Certo ou errado? Claro que está certo. A palavra mais modificou o adjetivo barato, ok? Se intensificou um advérbio, advérbio vocábulo é. Só para explicar. O mais modifica o adjetivo barato. Intensificando, logo, é um advérbio de intensidade. Número 35. Fragmento de texto. Muita calma agora. As operações de importação e exportação sofreram um impacto positivo muito grande. Cuidado com essa palavra muito. Ela está modificando grande. Uma coisa é impacto positivo, uma coisa é impacto grande e outra bem diferente é sofrer um impacto positivo muito grande. Pensou? Continuando. A informatização no segmento de comércio exterior é inevitável, crescente e, principalmente, abrangente. Posso considerar inevitavelmente, crescentemente, principalmente, abrangentemente? Porque se eu puder, eu vou estar com uma determinada classe gramatical. Integridade, agilidade e confiabilidade das informações, controle dos processos e acompanhamento detalhado das etapas de importação e exportação são benefícios da utilização dos softwares, que refletem diretamente em redução de custos, eliminação de erros e, consequentemente, multas. Melhor, e consequentes multas. Consequentemente não poderia. Multas é substantivo, né? E consequentes multas. Palavras destacadas, muito crescente. Abrangente, consequentes, que está relacionada à palavra multas. Vamos nós? A palavra praticamente está empregada no texto com valor adverbial. Assim como o vocábulo, lá vem comparação. A banca entregou uma de presente, mas quer provar que você precisa analisar tudo para acertar. Então, passo a passo.
crescente, abrangente, consequente. Você percebeu que consequentes está no plural? Advérbio não pode ir para o plural, hein? Letra E, aliás, letra D, muito. Qual dessas palavras, lá no texto principal, funciona como advérbio? Você pode voltar. Tempo para você? Agora, posso anunciar o gabarito? O gabarito, claro que é a palavra muito. Vamos à explicação. Muito modifica o adjetivo grande, logo é um advérbio, sim, de intensidade. Letra A, adjetivo. Letra B, adjetivo. Letra C, também adjetivo. Vamos para o número 36. As palavras classificadas como advérbios agregam noções diversas aos termos a que se ligam na frase, demarcando posições, relativizando ou reforçando sentidos. Por exemplo, o advérbio destacado é empregado para relativizar o sentido da palavra a que se refere em. Cuidado, tem de relativizar. Se você não souber explicar esse fenômeno, você pode errar. Letra A. Utilizá-las em história presumivelmente verdadeira. Utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? Ok. Será que é esta a resposta? Letra B. Certamente me irão fazer falta. Letra C. Afirmarei que sejam absolutamente exatas. Afirmarei que sejam absolutamente exatas. Letra D. Desenterramos pacientemente as condições que a determinaram. E aí, meu aluno, já encontrou o gabarito? O advérbio destacado é empregado para relativizar o sentido da palavra a que se refere. E isto acontece na alternativa A de amor. Vamos ao texto? A dúvida está atrelada ao conceito de relativização. Por isso, podemos dizer que, presumivelmente, do ponto de vista da tradição gramatical, é um advérbio de dúvida. Segundo os autores e perspectivas atuais sobre os advérbios, presumivelmente, seria um modalizador epistêmico relacionado a verdades, né? Certamente e absolutamente são advérbios de afirmação, do ponto de vista tradicional, e modalizadores epistêmicos do ponto de vista dos estudos e perspectivas atuais sobre os advérbios. Cuidado com absolutamente, pois pode indicar afirmação ou negação, a depender do contexto. Pacientemente indica modo apenas, e não há ambiguidade. Essa foi bonita, né? Vamos para o próximo. Atenção para o fragmento. Algumas palavras destacadas. Ao ler o texto, você já estabeleça julgamentos com essas palavras e com o entorno. Muitas vezes, emprega-se a palavra direito em sentido axiológico, como sinônimo de justiça. De fato, as normas jurídicas representam as limitações impostas. Assim sendo, a saúde, definida como direito, deve inevitavelmente conter aspectos sociais e individuais. Essa é a razão das normas jurídicas que obrigam à vacinação, ao tratamento e mesmo ao isolamento de certas doenças. E aí, meu aluno, não há muita dificuldade, mas claro que cautela não faz mal a ninguém. Muitas vezes, de fato, assim sendo, mesmo, vamos ao desafio. Assinale com V para verdadeiro ou F para falso as afirmações abaixo relativas ao sentido contextual
de palavras e expressões do texto. A expressão muitas vezes poderia ser substituída sem alteração de sentido por não raro. Muitas vezes, não raro. E aí? Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Posso tranquilamente, no lugar de muitas vezes, colocar não raro. Próximo. A expressão de fato poderia ser substituída sem alteração de sentido por com efeito, de fato, com efeito, certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos para a próxima. A expressão assim sendo poderia ser substituída sem alteração de sentido por de todo modo, assim sendo, de todo modo, certo ou errado, verdadeiro ou falso? Falso, né, minha aluna? Ou meu aluno? Próxima. A palavra mesmo poderia ser substituída sem alteração de sentido por igualmente. E aí? Claro que está errado. Basta voltar ao texto e criar a permuta. Não é tão difícil assim. E aí você pode ter certeza que este exercício está relacionado à interpretação. Campo fértil para os estudos dos advérbios. Sequência que sustenta a nossa resposta? B de bom. Texto. Muitas vezes, e não raro, não raramente, muitas vezes, são expressões sinônimas. Veja o segundo trecho, em que há a expressão adverbial de fato. Segundo o dicionário, a expressão com efeito é o mesmo que sem dúvida, confirmando consequência verdadeira de fato ou ideia anterior. Disseram que ela é eficiente, com efeito, seu trabalho o demonstra. Segundo o Aurélio, significa efetivamente, realmente, portanto, de fato e com efeito, são expressões sinônimas, sinonímicas. Tranquilo? Bastaria voltar ao texto e brincar de substituição. Preste atenção no final da explicação. Veja o terceiro trecho, em que a locução conjuntiva assim sendo, conclusiva, como portanto, assim, desse modo, a qual é diferente de todo modo, que apresenta, por sua vez, uma ressalva, como de qualquer maneira, seja como for, em todo caso, não obstante e afins. E no quarto trecho, professora, o mesmo é uma palavra denotativa de inclusão, de semelhante à igualdade, pois, convenhamos, inclusão e igualdade são conceitos distintos. Semelhante e igualdade são diferentes. Beleza? Aí você fica com o texto completo.